Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Tudo bem? Como é que você está? Olha só, algumas pessoas já haviam me pedido para eu falar brevemente sobre quais são as opções do mercado financeiro, o que você tem disponível, o que você pode fazer. E em paralelo a isso, falar, na verdade, também o que a Fidux se propõe a fazer com todas essas opções. Então, vamos lá. Primeiro, entenda que não há, né? Não há um investimento melhor do que investir em si mesmo. A rentabilidade pode ser incrível, principalmente quando a gente olha a longo prazo. Quanto mais você investe, mais sobra dinheiro para você poupar e em seguida reinvestir em produtos como esse que a gente vai abordar aqui na frente. E aí, vamos lá. Primeiro, eu tenho assim uma certa bagagem, né? Eu busquei ali conhecimento, aquilo que eu não sabia eu fui buscar é, aonde tinha. Então eu consegui assim ter uma certificação na Ambima, consultor especializado Ambima, e também uma certificação ali como planejador financeiro pela Planejar, Associação Brasileira. E aí, o seguinte, as pessoas às vezes elas querem muito focar na rentabilidade, no produto. Eu vou falar isso aqui, calma, uma coisa de cada vez. Mas lembre-se, o planejamento financeiro, ou seja, a forma como você concilia tudo isso aqui é muito mais importante. Ou seja, cuidar do seu orçamento, depois criar objetivos, gerir bem seus ativos, ter um controle fiscal sobre o seu imposto, quanto que você paga, eventualmente ter proteções para imprevistos, um plano de aposentadoria e depois pensar no legado. Tudo isso às vezes é muito mais importante do que a rentabilidade em si. As pessoas têm uma facilidade tremenda de esquecer tudo isso. E planejador financeiro, às vezes, ele não vai te dar assim a fórmula mágica. Às vezes não existe fórmula mágica. Fórmula mágica é aporte, tempo e bons investimentos. Ou seja, isso aí se você tiver um pouco mais de razão, você consegue isso fácil. Só que a gente consegue também fazer o quê? Trazer aqui pontos interessantes em cada uma dessas caixinhas. E o que eu vou falar aqui a respeito dos investimentos, das modalidades, é só para você compreender o quão amplo e o quão vasto é esse universo e como é fácil o mercado financeiro brincar com dados, brincar às vezes com propaganda, te chamar você para um lado, te chamar você para outro e ficar só vendendo produto. Sendo que na verdade o que importa, não é nem o que importa, o que realmente dá resultado é você fazer uma boa gestão de tudo isso, é você levar isso como uma coisa séria, como uma coisa que demanda estudo, demanda você se dedicar. E para muitos daqueles que não conseguem se dedicar, entregar isso para uma gestora competente é a melhor saída para você poder dar conta de todas essas coisas. Que ao seu alcance tem muita coisa que você deve estar mais preocupado do que a rentabilidade em si. Então vamos lá, uma breve introdução a investimentos. Eu trouxe aqui, na verdade, o que seria um esquemático do que seria um portfólio ideal para cada pessoa. Cada um deveria ter tudo isso aqui na sua vida, esse portfólio. Ou seja, você tem aqui, você perceba que o centro, né, a espinha, vai cair aqui para renda fixa, estratégias e renda variável. Isso aqui é aquilo que é sistema financeiro propriamente dito, investimentos. Ou seja, seu dinheiro corre do banco para uma corretora, corre do corretora para uma gestora. Você vai ter ali também uma previdência privada, que eu ficou de fora aqui, mas eu vou explicar depois. Mas, paralelamente a isso, nós temos duas coisas, que são os imóveis, que não necessariamente é um investimento na maioria das vezes, porque imóvel ele cai numa zona cinza, né? Onde que você tem muita emoção, às vezes você tem um pouco de cultura e às vezes você tem um pouco de oportunidade de comprar aquilo barato. Mas eu entendo que aquilo deve fazer parte do seu portfólio. Você tem que olhar para um imóvel com um certo carinho, porque nem sempre vale a pena você ter imóvel, não é para toda a fase da sua vida. Mas se você for ter, você tem que mensurar bem, porque nosso dinheiro ele é limitado, certo? E às vezes você pode estar num imóvel muito mais caro que você deveria ter e você está deixando dinheiro empatado. Ah, mas isso aqui é um investimento. Conceito básico de investimento, tem que estar rendendo, você não pode estar morando. Então, o seu carro não é investimento, a casa que você mora não é investimento. É talvez isso aqui, cash, ou seja, dinheiro, proteção para alguma coisa futura. Então, cash, dinheiro, moeda, também não é rentabilidade, não é investimento. Dinheiro nenhum é investimento. Ah, Bitcoin não é investimento. Isso aqui é proteção, é outra coisa. Na verdade, eu iria falar que Bitcoin não é proteção, mas eu sei que tem os entusiastas, eu sei que tem aquelas pessoas que acreditam,
no modelo e gasto muito tempo para estudar isso. Não sou um desses. Eu apenas tento entender ele como mais um produto para adicionar no portfólio. E aí, olha só, qualquer pessoa que for desenvolver planejamento financeiro de forma coerente, o que ele vai fazer? Ele vai dar peso para cada uma dessas coisas aqui. O que é dar peso? Dar peso é falar que, por exemplo, imóvel, você tem que ter uma participação talvez 20%, cash ou moeda 5%, renda fixa 30%, renda variável, sei lá, 30%. Então aqui nós já temos o que? 30, 30, 60, 85, estratégias 15%. E aí o que acontece? Quando você dá esses pesos para essas categorias, você passa a entender que uma hora um vai subir, uma hora vai descer, você vai vender aquilo que está em alta para comprar aquilo que está em baixa. Você começa a fazer um pouco de gestão disso tudo. E isso é o conceito básico de alocação de ativos que eu já falei em outros vídeos, não vou me adentrar aqui. Então, conhecido aí as 5 categorias, 5 caixinhas de um portfólio básicas, isso aqui não são todas. Eu vou esmiuçar bastante essas 3 aqui. Esmiuçar bastante não, mas vou falar um pouco para você entender como que cada um desses atua e por que você deve ter todos, beleza? Então, vamos lá. A primeira caixinha, a mais famosa de todas, é a renda fixa. Renda fixa é aquele conceito que todos nós conhecemos, né, de deixar o dinheiro parado, você conhece o valor dele no futuro, beleza? E aí o que acontece? Você tem ali a renda fixa que você vê na sua tela, tem várias renda fixas, né? Tem CDB, LCI, LCA, CDB, tem tesouro também, tem crédito privado, tem CRI, tem CRA, tudo isso você vê na tela do seu computador, na tela do seu banco, de vez em quando o corretor, o gerente te liga. Mas o que de fato é cada uma dessas coisas? Vamos lá então. A renda fixa, eu separei aqui conceitualmente, basicamente por 3 coisas. Primeiro, você tem a renda fixa pré-fixada. O que quer dizer? Uma renda fixa pré-fixada, você conhece o valor final. Então, por exemplo, uma renda fixa 10% ao ano, se você colocar R$1.000 ali, daqui 7 anos aquilo vai valer R$2.000, vai ter dobrado. Eu já fiz esse cálculo. Então, você sabe exatamente quanto que vai ser ao final de 7 anos, uma pré-fixada. Toda vez que você investe numa coisa pré-fixada, você sabe de fato o valor lá na frente. E aí, com relação a isso, não há surpresas. Você tem algumas surpresas, por exemplo, que o tesouro pré-fixado, ele oscila. Você pode ter prejuízos se você vender antes do prazo, beleza? Então, esse que é o problema às vezes dos pré-fixados. Os pré-fixados, se você aguardar até o dia do vencimento, você não tem prejuízo. Só que se você vender antes, você pode ter prejuízo. E você também pode ter um prejuízo de inflação. Como assim? Às vezes você contrata ou você investe em um produto, certo? Pré-fixado de 8%. E no ano seguinte a inflação às vezes dá 12. Então o que isso quer dizer? Você vai ter perdido 4% daquele seu investimento pré-fixado contra a inflação. Então, esses aqui é a pré-fixada. E o pós-fixada? O pós-fixada é o contrário da pré-fixada. Você não conhece o valor futuro e ele é reajustado todo santo dia. Na verdade, ele é reajustado a uma taxa de 252 dias, ou seja, pega-se uma taxa, por exemplo, a Selic, e divide por 252 dias. Então a gente vai ter a Selic ou CDI dividindo ali por 252 dias. E aí a gente vai saber a remuneração de cada dia dos pós-fixados. E observem só quem é também aqui pós-fixado, a poupança. Então, a poupança, ninguém pode falar assim, quanto que vai estar rendendo a poupança daqui a 4 anos. Pode dar um palpite, um chutômetro baseado em algum tipo de análise, mas ninguém sabe. E aí que está talvez uma das grandes sacadas do comércio hoje de venda de produtos financeiros, que é o quê? Eles estão aproveitando que hoje, nesse momento que eu falo aqui no dia 18 de agosto, que a Selic está em 13,75%, ou seja, ela é pós-fixada, ela todo dia ela oscila.
Eles estão falando assim, ó, compre aqui uma LCI, LCA, 110% do CDI. Ok, bonito. E aí o cara fala, ó, daqui a um ano isso aqui vai estar rendendo tanto. Só que ele não pode afirmar isso porque essa taxa muda. E essa taxa muda a cada reunião do Copom, a cada 40 dias. Essa taxa pode subir, ela pode manter o valor que está, ou ela pode cair. Então, muito cuidado com essas propagandas de pegue aqui títulos pagando acima do CDI, porque ela muda e ela pode mudar para pior, ou seja, ela pode cair. E aqui, no último, na última opção, existem mais, tá? Mas aqui acho que a gente já englobou, sei lá, mais de 90% das opções. Tem um crédito privado. Crédito privado tem um risco maior do que essas outras duas. Por quê? Crédito privado são renda fixas de empresas. Então, Banco Brasil não, perdão. Empresas não financeiras. Então, a gente tem crédito privado da Vale, da Petrobras. Nós temos crédito privado da, sei lá, Suzano, da Aracruz. Aracruz não existe mais, né? Agora tudo é Suzano. A gente tem aí crédito privado de toda empresa que você tem listada em bolsa. Inclusive empresas do ramo de mais variável possível, como por exemplo logística, Localiza. E aí o que acontece? Essas debêntures, elas também são divididas em pós-fixadas e pré-fixada. Então, a gente já começa um emaranhado um pouco mais complexo. Isso aqui tem uma rentabilidade maior? Tem, porque a gente tem um risco maior. Toda vez que o risco é maior, a rentabilidade também é maior. Só que a gente tem que ter um cuidado, né? Porque quando o risco e a rentabilidade eles estão subindo, é necessário medir isso aí para ver se está num patamar saudável. Lembrando, conceitos de bom investimento. Conceito de bom investimento. Você quer ter liquidez, certo? Por isso você escolhe às vezes renda fixa. Você quer ter rentabilidade, então você quer uma coisa previsível. E você quer segurança. Então, liquidez, rentabilidade e segurança, essas três coisas, elas nunca andam juntas. Elas sempre estão defasadas uma da outra. A gente tem que saber quando escolhe. E para esse trabalho, nós temos os fundos de renda fixa. Não são todos os fundos de renda fixa que conseguem administrar tudo isso aqui numa coisa só. Mas há sim bons fundos que conseguem fazer isso. Então, por isso que quando uma pessoa, às vezes, ela inicia um planejamento comigo, eu apresento para ela uma solução da Fiduc, que é o fundo de renda fixa, que ele faz um apanhado de tudo isso aqui, exceto poupança. Vou eliminar a poupança aqui, poupança não faz parte da estratégia do fundo na Fiduc. E ele adiciona vários títulos desses e faz gestão disso, inclusive de crédito privado. E aí, no longo prazo, pode-se ter uma rentabilidade maior, melhor, né, do que a própria Selic. E aí aquela rentabilidade que você ficou ali espremendo ali no Selic, você acaba tendo ela com folga no longo prazo. Beleza? Então essa é a renda fixa. Lembrando que tanto a prefixada quanto a pós-fixada, se você for atuar ali no Tesouro Direto ou CDBs da vida, se você realiza o saque antes do vencimento, você pode ter prejuízo. Então esse é um grande perigo. E crédito privado tem uma rentabilidade maior do que a média, só que tem risco. Tem um risco considerável, beleza? Então, tem a questão do FGC, mas eu já falei no vídeo, FGC 250 mil por valor investido, e se tiver calote, você pode assim ser o último da fila. Isso é renda fixa. Vamos passar para o próximo? O próximo são as estratégias. Estratégias. O que quer dizer as estratégias? Então a gente tem renda fixa, nós temos estratégias e renda variável. Estratégia é uma coisa muito mais específica. Por quê? Basicamente fundos que fazem, ou seja, porque ele demanda muito dinheiro, não é fácil você ficar fazendo, porque eles estão investindo através de multimercados, ou seja, eles vão para tudo quanto é lado, e eles trabalham com juros, inflação e commodities. E eu esqueci de um muito importante aqui, ó, câmbio, ou seja, moedas do mundo inteiro. Então, são esses quatro aqui que trabalham, né, dentro das estratégias de multimercados. Câmbio, juros, inflação e commodity. Ou seja, câmbio. O cara consegue comprar moedas do mundo inteiro e se proteger de, às vezes, oscilações. Por exemplo, fundos que tinham estratégias de câmbio em dólar antes da pandemia,
ganharam horrores, porque só no mês da pandemia o dólar subiu 20 a 30%. Juros, como assim juros? Poxa, tem países que estão pagando juros assim na casa de 12, 13, 15, 20% ao ano. Eles conseguem acessar. Inflação, por incrível que pareça, tem como você ganhar dinheiro com a inflação. Só que somente esses fundos, né? Eles conseguem fazer contratos, às vezes com grandes empresas, às vezes com até mesmo adquirir títulos públicos especiais para se proteger de inflação. E commodities, as principais commodities, principalmente brasileiras, né? Petróleo, soja, algodão, milho, café, tudo isso tem contratos financeiros a serem feitos e os multimercados trabalham aí, ou seja, eles adquirem, né, essas opções de investimento e assim obtêm o que eles mais querem, que é a rentabilidade e lucro. É claro que aqui existe um risco, né? Então, um risco maior do que a renda fixa. Então, investir em multimercado traz um pouquinho mais de risco do que na renda fixa. Em compensação, a rentabilidade tende a ser maior também. E aqui a gente entra talvez naquele que é o mais badalado de todos, que é a renda variável. É um detalhe importante aqui. Esses fundos multimercados, conforme eu falei, eles, todos esses produtos, cada caixinha dessa, seja aqui na renda fixa, no multimercado ou na renda variável, cada caixinha dessa pode ser vendida como um produto financeiro individual. Então, quando você às vezes é abordado por um gerente, por um assessor, o que ele pode fazer assim? Ó? Ele pode falar assim, rapaz, olha só, tem um fundo aqui, que às vezes está investindo em commodity de petróleo, uma coisa bem específica, e está rendendo, sei lá, 80% no ano. Aí, meu amigo, você vai lá e investe nesse fundo aqui que seu assessor amigo te indicou. O que acontece? O que acontece é que no outro ano, a gente já viu isso, a análise, na alocação, quem sobe 80% às vezes é a inflação. E você vai ter um prejuízo aqui, porque às vezes esse aqui subiu quando ele te mostrou e depois de um ano isso aqui, sei lá, caiu, deu negativo 70%, por exemplo. Então, muito cuidado quando lhe é apresentado um fundo com rentabilidade muito alta, beleza? Isso é uma tática de venda e a gente foge. Mais uma vez, o que a Fiduc tem é um fundo que faz uma administração disso e traz uma opção, né, com rentabilidade média. E é claro, quando a gente puxa nessas quatro estratégias, por exemplo, é um fundo de commodity, subiu 80%, inflação subiu 10%, juros caiu 30% e câmbio, sei lá, caiu 20% também. A média desses quatro dentro da estratégia multimercado vai ser um valor muito menos arrojado que isso, né? Então por isso que a gente trabalha também na média. Então o fundo nosso que a gente trabalha aí na Fiduc é uma média dessas opções. Isso são os fundos multimercados. Eles trabalham em vários mercados financeiros diferentes, inclusive de ações, mas muito menor. Para ações, a gente trabalha aqui. A renda variável, como eu falei, é o mais badaladinho de todos, é aquele que mais traz, mais faz os olhos brilharem, aquele que mais a gente fica assim, puxa vida, é aqui que eu vou acertar, dar aquela grande tacada e ficar rico, parar de trabalhar. Mas a realidade não é assim. A realidade é o seguinte, é muita coisa para você escolher, muita coisa para você estudar, muita coisa para você ver, que um fundo de ações ele acaba fazendo isso. Então, um fundo de ações, você já percebeu, ele consegue olhar esse panorama, que não é tudo, só trouxe só os maiores para você, e ele busca investir nisso, ele busca entender para onde que a coisa tem mais chance de dar certo, ele aposta mais. E aí a renda variável, ela é dividida primeiro em ações, certo? E ações ela tem uma divisão já ali, dividendos, crescimento. Isso aqui não tem certo, não tem errado. Mas entenda o seguinte, quando uma empresa ela está pagando dividendo, é porque ela tem uma curva assim, ó. Ela cresceu, cresceu, cresceu e agora ela está mais tranquila, ou seja, ela não está mais crescendo tanto. Então o que ela faz com isso aqui? Nessa fase ela começa a pagar os dividendos, beleza? E empresas de crescimento estão nesse nível aqui e ela não paga dividendo. Então, aqui você vai ganhar os dividendos da empresa. Aqui você vai ganhar valorização patrimonial. Ter as duas na sua carteira é o ideal. Por quê? Você passa a ter aqui uma recorrência, certo? De dividendos, enquanto que essa aqui está crescendo. O ideal mesmo
é você não ter dividendos durante um bom tempo na sua vida. Focar só em empresas de crescimento. Por quê? Dividendo, a gente está falando que as empresas hoje, na melhor das hipóteses, se você vão na média, isso que está na sua frente, né? Você vai ter empresas que vão pagar de 9 a 12%, vai. Isso é muito alto de dividendos, de empresa pagar. Sendo que crescimento você pode ter de 20 a 30%, dependendo da janela de crescimento. Ou seja, é muito melhor às vezes você ter mais ações de crescimento do que ações de dividendos, beleza? E temos também uma outra opção de renda variável que são indexados a ETF. ETF é o que? Uma média de todo mundo. E como que tanto os fundos de ações como os ETFs eles aproveitam o dividendo? Porque eles vão ter empresas de dividendos também lá. O que acontece? Uma empresa, por exemplo, se ela tem R$ 100, certo? Investido em ações e R$ 50 está em crescimento, R$ 50 está em dividendo, beleza? Se essa empresa aqui quer dividendo pagar R$ 5, o que acontece com o fundo de ações? O fundo de ações pega esse dividendo e adiciona ao valor patrimonial. Então, nesse caso aqui, ó, se você tinha lá um fundo de R$ 100 investido e ele ganhou R$ 5 de dividendo dessa empresa aqui que pagou 10%, no final do mês você vai ver uma cota, um valor de R$ 105. Você não recebe esse dividendo na conta, mas você passa a receber ele com valorização patrimonial. Isso eu posso dizer que também é a melhor forma de você talvez receber o dividendo no curto prazo. Por quê? Às vezes você cai na conta você vai gastar, às vezes cai na conta você não vai dar o destino certo. E o gestor ele sabe exatamente aonde realocar esse dinheiro. Seja para às vezes comprar mais ações desse setor ou às vezes para investir em outro setor. Temos também aqui ações internacionais, que é o que? Já você vai buscar outros setores que não tem na Bolsa Brasileira. Por exemplo, nosso setor aqui de tecnologia patina. Então é melhor às vezes a gente buscar às vezes setores mais consolidados, né? Apple, Microsoft, as empresas aí, Twitter, Facebook, enfim, é melhor ir para fora. Aqui no Brasil você não tem essa participação. Então você quer setores que não tem aqui. Você também quer diversificar, certo? Porque o risco Brasil ele tem dois riscos, né? Seja o político e econômico, que é emergente. E lá fora também tem ETFs, assim como eu falei aqui, ou seja, você vai por médias de mercado, por índices específicos. E também segue a mesma coisa, né? Se você tem ali um fundo, ele vai pegar aquele dividendo, quando pagar, ele retorna para você com valorização patrimonial. Detalhe que sem assim às vezes a questão da burocracia em si. E talvez aquele que muita gente acha o mais fácil, né? Assim, o mais simples, é o fundo imobiliário, só que ele não é mais fácil, não é mais simples. Por quê? Ele tem muita coisa a ser analisada. Fundos imobiliários, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são empreendimentos imobiliários, como o próprio nome diz. Então são prédios, galpões, são lajes comerciais, são loteamentos, são shopping centers, são contratos às vezes de empresas que a empresa não quer construir, não quer ser dono do imóvel, então ele fala assim, ó Lécio, constrói para mim um prédio, eu vou alugar de você, certo? Então é muita opção que tem. E isso é renda variável, porque você não só tem a oscilação do preço, né, como se fosse um valor de venda, como também você tem a alteração da receita do aluguel. Então o aluguel às vezes ele pode sofrer redução, ele pode ter inadimplência. Então é muito complicado. Que às vezes, na maioria das vezes, a melhor solução se você não vai ficar debruçado em cima disso estudando, é você ter um fundo que a gente chama, né? Um fundo onde que ele já mesmo busca estratégia específica e você tem um fundo. Lembrando que ele vai fazer essa mesma coisa aqui, né? Vai investir, vai pegar, vai devolver para você com valorização de cota. E um detalhe, não sei se você vai lembrar, mas aqui atrás eu falei que quando a gente define o portfólio, a gente defina valores percentuais para cada um, beleza? E isso, se você tem um planejamento e esse planejamento ele é bem feito, você vai tentar manter esse percentual para cada caixinha que você tem. Porque você quer ter rentabilidade,
você quer ter segurança, você quer ter liquidez. E fazer isso à medida que o seu dinheiro vai crescendo, porque lembre-se, né? É fácil às vezes começar uma coisa assim, quando você tem, sei lá, 50 mil, 100 mil reais. Mas se você leva isso a sério e passa a ser 5, 6 anos, 7, 10, 15 anos, a gente está falando que vai ficando cada vez maior o montante de dinheiro investido. E administrar esses percentuais fica difícil. Então, acaba que você vai querer, assim, às vezes, optar por ter uma coisa automática. E se você não tiver uma estrutura de fundos que faz tudo isso para você, você vai começar a perder dinheiro. A verdade é essa, começa a perder dinheiro. Então, por isso que desde o começo, para olhar tudo isso, vale a pena você pensar seriamente em ter fundos para gerenciar cada caixinha dessa. Então, meu amigo, encerro aqui. E aqui eu trago, né, justamente esse desenho de um mestre do planejamento chamado Carl Richards, que ele representou que as pessoas, na verdade, elas querem investir impulsionadas por ganância. Pô, você está me chamando de ganancioso? Não, é normal, eu sou assim. O tempo todo a gente tem que lembrar disso. Quando a gente quer investir é por causa da ganância. É por isso que é uma tática de venda. As pessoas, o mercado financeiro, ele sabe disso. Qualquer mercado de venda, ele sabe disso. O que te move você a comprar, às vezes, no embalo, no impulso, é a ganância. E é por isso que você vai sempre comprar na alta. Sempre não, a maioria das vezes. E o oposto disso, o medo, ele vai te fazer você vender na baixa. Quanto mais vezes você repete esse ciclo, mais fácil você está fadado ao fracasso. E é uma corrida incessante. Quando você às vezes busca ter um planejamento, você faz certinho na caixinha, você quebra essa corrida, né? Você foge dessa ideia aqui que é vendida, que você tem que ficar correndo ali dia a dia atrás de rentabilidade, tem que correr atrás de melhor investimento, melhor produto, coisa mais sofisticada. Sai disso que você não vai ter lugar nenhum. E aqui eu encerro falando, né? Poxa, tanto falo da Fiduc, né? Mas por quê? Há um alinhamento de interesse. Aqui não tem venda de produto, aqui é gestão profissional em cima de cada fundo. Cada fundo ele passa por vários processos, né, de análise e tem uma análise assim, estratégica para definir, poxa, isso aqui tem futuro, que é feita ali pela Rio Bravo, juntamente com o comitê da Fiduc, né, baseado nos perfis. A Rio Bravo ela é hoje, talvez uma das mais longevas gestoras do país e que tem ali o Gustavo Franco, que é o fundador do Plano Real, uma figura ímpar no que diz respeito à visão de futuro. Os fundos Rio Bravo, eles apresentam performance muito boa no longo prazo. E mais uma vez, quando eu falei, né, essas caixinhas, quando você tem uma carteira Fiduc, ela está muito bem diversificada, proporcionando para você o que? Liquidez devida, ou seja, qual a quantidade de dinheiro que você precisa no tempo, a segurança para você conseguir ter os seus objetivos e uma rentabilidade condizente, beleza? E é isso. E aqui, ó, eu trago para você o que é uma carteira fechada do nosso fundo conservador de previdência, beleza? Então, olha só, observe como que a gente tenta trazer para uma carteira de previdência conservadora várias estratégias. Então, a gente tem renda fixa, seja ela pós, seja ela com inflação, e ali dentro a gente tem um pouquinho de crédito privado, a gente tem, a maior parte dela é inflação, a gente tem multimercados que olham para várias coisas, cada fundo desse aqui é uma daquelas estratégias que eu te falei, e lembrando, você começa aqui na previdência conservadora, a arrojada, as carteiras arrojadas têm uma participação muito maior em ações internacional, mas aqui a gente traz ações internacional e imobiliário. Então assim, olhando para o longo prazo, não tem nada melhor, não é mesmo? Você ter diversificação, ter vários produtos e ter a certeza que, poxa, apenas com um aporte seu dinheiro vai para tudo isso aqui. Encerro assim, agradeço assim a sua atenção, se você ficou até aqui, espero que você tenha gostado. Espero que você fique à vontade para fazer perguntas, mandar aí qualquer tipo de dúvida. Espero que isso tenha contribuído para evoluir ainda mais a sua consciência financeira e aumentar a sua educação financeira, que é uma das coisas da qual eu me proponho aqui a compartilhar com você. Então, um abraço, até a próxima.